Ela sempre acreditou que competência e dedicação seriam suficientes para vencer em qualquer ambiente. Desde cedo, construiu sua carreira em compliance com disciplina quase obsessiva, cursos, certificações internacionais, noites em claro estudando regulamentações complexas. Nada em sua vida fora fácil, mas a obstinação a levará até onde poucos chegavam. Aos 30 e poucos anos, já ocupava o cargo de oficial de compliance em uma das maiores multinacionais do setor de tecnologia. A empresa vivia um momento decisivo. Em poucas semanas, enfrentaria uma das auditorias mais rigorosas do mercado, o temido processo de certificação SOC2, que validaria suas práticas de segurança da informação e controles internos. Para investidores e clientes estratégicos, o resultado dessa auditoria significava milhões em contratos. E para os executivos, significava prestígio ou ruína. Era nesse campo minado que ela se movia com precisão. Seu papel não era apenas técnico, era estratégico. Ela conhecia cada cláusula, cada exigência, cada detalhe capaz de sustentar ou derrubar a credibilidade da companhia. Se havia alguém preparado para liderar a jornada da conformidade, era ela. Mas, dentro das paredes envidraçadas da diretoria, sua presença incomodava. O CFO, um homem arrogante, conhecido por discursos longos e por tratar subordinados como peças descartáveis, via nela uma ameaça silenciosa. Não suportava a forma como ela falava com firmeza em reuniões, como rebatia falhas de controle que ele tentava mascarar, ou como sua competência atraía a confiança de outros executivos. Para ele, ela não passava de um obstáculo irritante no caminho da sua narrativa de sucesso. Nos corredores, surgiam os primeiros sinais de sabotagem. Documentos críticos desapareciam misteriosamente de pastas compartilhadas. Relatórios cuidadosamente preparados eram substituídos por versões incompletas. Em reuniões, o CFO fazia comentários velados, sempre questionando sua capacidade, insinuando que talvez ela estivesse sobrecarregada demais para o desafio. Um jogo psicológico cruel começava a ser travado. Ainda assim, ela resistia. Mergulhava no trabalho com mais intensidade, revisando cada processo, orientando equipes, corrigindo falhas com paciência quase pedagógica. Sabia que a auditoria não perdoaria erros, e recusava-se a entregar menos que a perfeição. Foi então que o golpe veio, seco, brutal, inesperado. Numa manhã comum, foi chamada para a sala de vidro no 10º andar. O CFO a aguardava, ladeado por 2 advogados da empresa. O tom era frio, quase ensaiado. Ela estava sendo demitida por conduta inadequada e quebra de confiança. Nenhum detalhe concreto, apenas acusações genéricas, cuidadosamente moldadas para manchar sua reputação. Ela tentou protestar, explicar, mas a decisão já estava selada. Os advogados empurraram documentos sobre a mesa, e o CFO, com um sorriso satisfeito, apenas disse: "Às vezes, precisamos cortar peças que já não se encaixam na engrenagem." O impacto foi devastador. A sala pareceu encolher, o ar ficou denso. Ela, que passara anos construindo cada degrau da carreira com suor e sacrifício, agora era reduzida a uma narrativa mentirosa escrita por alguém que temia sua competência. Ao sair do prédio, carregando apenas uma caixa com poucos pertences, sentiu os olhares dos colegas divididos entre choque e silêncio cúmplice. Do lado de fora, o céu cinzento parecia refletir sua própria desolação. A empresa que ela ajudara a manter íntegra a descartara como se fosse um estorvo. O público que acompanha sua trajetória sente a injustiça rasgar como uma lâmina, o abuso de poder, o preconceito velado, a manipulação fria. Mas, no fundo de sua mente, algo permanecia intacto. Um fio de raiva, de convicção, de resistência silenciosa. A sensação de que aquela história ainda não havia terminado. O que parecia ser o fim, seria apenas o início da queda deles. Ela saiu da empresa com o coração pesado e o corpo exausto. Nos primeiros dias, não havia espaço para nada além da dor crua da humilhação. O silêncio do apartamento parecia esmagador. Amigos próximos tentavam confortá-la, mas ela se retraía. Preferia calar-se e explicar como alguém tão competente fora pintada como vilã. As mensagens em seu celular eram um lembrete cruel da injustiça. Alguns colegas escreveram discretamente, demonstrando apoio. Outros, em sua maioria, desapareceram, temendo represálias. O mundo corporativo era assim, lealdade frágil, guiada por conveniência. Ela, que antes atravessava os corredores da multinacional com passos firmes, agora caminhava pelas ruas tentando não chamar atenção. O peso do olhar dos outros ainda estava presente em sua mente, o julgamento silencioso, a especulação cruel.
A humilhação social parecia maior que a própria demissão. Nos primeiros dias, chorou em silêncio. Depois, o choro deu lugar à reflexão. Começou a revisitar mentalmente cada reunião, cada detalhe das semanas anteriores, tentando compreender em que momento a armadilha havia sido montada. A cada lembrança, a raiva se misturava à lucidez. Ela percebeu que não havia sido apenas afastada, havia sido eliminada estrategicamente, para que o CFO e sua diretoria conduzissem a auditoria como desejassem. E foi nessa constatação que algo mudou dentro dela. Não haveria escândalo público imediato, nem desabafo nas redes sociais, nem pedido de vingança em voz alta. Sua resposta seria silenciosa. E, como toda estratégia bem desenhada, começaria na sombra. As noites tornaram-se seu território. Enquanto a cidade dormia, ela se sentava diante do computador, mergulhando em arquivos antigos, contratos que guardara por hábito de organização obsessiva, cópias de e-mails salvos em drives pessoais. Cada página lida reacendia a centelha da determinação. Ela conhecia a empresa melhor do que qualquer executivo arrogante. Sabia onde estavam as brechas, os atalhos mal escondidos, as irregularidades que todos fingiam não ver. E começou a mapear um caminho. Era um processo meticuloso. A luz fraca de um abajur, revisava cláusulas legais com a mesma atenção de quem desmonta uma bomba. Descobriu inconsistências em contratos de fornecedores internacionais, cláusulas omitidas, datas adulteradas, assinaturas duvidosas. Encontrou relatórios de auditorias internas com dados duplicados e indicadores manipulados, tudo para manter a aparência de conformidade. Quanto mais avançava, mais claro ficava. A empresa não estava apenas mal administrada. Estava fundamentada em mentiras calculadas. Enquanto isso, nas manchetes de jornais de negócios e em comunicados oficiais, a diretoria parecia sorridente, celebrando conquistas, anunciando recordes de faturamento e garantindo transparência total na preparação para a auditoria. O CFO discursava como se fosse o guardião da integridade, repetindo frases prontas em entrevistas. O contraste era brutal. O barulho da arrogância pública contra o silêncio da vingança privada. Ela não precisava de holofotes. Precisava apenas de provas, sólidas, incontestáveis, capazes de derrubar o império de dentro para fora. E isso, ela já começava a acumular. Cada madrugada terminava com pilhas de anotações, fluxogramas rabiscados, linhas conectando nomes e contratos. Era como se estivesse montando um quebra-cabeças gigantesco cujo resultado final seria a queda daqueles que a humilharam. Havia momentos de cansaço, sim. Às vezes, encarava o próprio reflexo no espelho e se perguntava se estava indo longe demais. Mas logo se lembrava das palavras frias do CFO, do sorriso de desprezo, do peso da injustiça. E a dúvida se transformava em convicção. Ela não buscava apenas vingança por si mesma. Estava começando a enxergar que, se a empresa fosse desmascarada, outros também seriam libertados daquele ciclo de abusos. Sua dor individual se tornava combustível para uma causa maior. O plano ainda estava em fase inicial, mas uma peça-chave já se destacava. Ao revisar um contrato específico de fornecimento de tecnologia, percebeu algo impossível de ignorar: auditorias inventadas, relatórios assinados por pessoas que sequer trabalhavam mais na empresa. Uma fraude evidente, mascarada com documentos oficiais. Seu coração acelerou. Pela primeira vez desde a demissão, sentiu uma centelha de vitória. Ali, naquele contrato adulterado, havia a primeira rachadura real no castelo de vidro construído pela diretoria. E no silêncio da madrugada, entre pilhas de papéis e anotações rabiscadas, ela sorriu sozinha. Ela encontrou a falha que poderia derrubar todo o império. As noites de investigação transformaram-se em rotina. Quanto mais documentos ela revisava, mais fissuras surgiam sob a superfície brilhante da empresa. Mas havia um detalhe essencial: provas isoladas não seriam suficientes. Para derrubar um império daquele tamanho, era preciso construir um caso robusto, encadeado, impossível de contestar. Ela começou pelos e-mails. Guardara cópias em um HD antigo, fruto de um hábito quase paranoico de arquivar tudo. Na época, parecia exagero. Agora, era sua salvação. Havia mensagens do CFO pressionando equipes a ajustar métricas antes de reuniões com investidores, correspondências com fornecedores pedindo flexibilidade nos prazos de auditoria e até autorizações implícitas para assinar em nome de terceiros. Cada mensagem era como uma peça de dominó prestes a cair. Mas ela sabia, se permanecesse sozinha, sua vingança teria limites. Foi então que decidiu arriscar, discretamente.
Enviou mensagens cifradas, convites sutis para cafés, reencontros casuais com colegas que também haviam sofrido injustiças dentro da empresa. As conversas eram sempre em tom baixo, entre goles de café amargo e olhares nervosos ao redor. Muitos tinham medo. Alguns a ouviram com empatia, mas recuaram, temendo represálias. Outros, no entanto, aceitaram contribuir. Trouxeram relatórios, memórias de reuniões suspeitas, até cópias de planilhas que mostravam discrepâncias gritantes. E foi em uma dessas noites frias, em um café quase vazio, que ela encontrou seu maior aliado inesperado. Ele era um ex-auditor interno da companhia. Anos antes, fora demitido sob acusações vagas de incompetência técnica. A narrativa oficial dizia que havia falhado em identificar riscos, mas a verdade era outra. Ele descobrira fraudes contábeis e, ao tentar alertar a diretoria, foi calado e descartado. Quando ela lhe contou sobre o contrato adulterado e os relatórios falsificados, seus olhos brilharam com um misto de surpresa e revolta. Eles continuam jogando o mesmo jogo sujo, murmurou, apertando a xícara com força. A conexão entre eles foi imediata. Ambos eram vítimas da mesma engrenagem de manipulação e arrogância. E, juntos, poderiam expor não apenas uma falha isolada, mas todo o sistema de corrupção que sustentava a fachada da empresa. Nos dias seguintes, passaram a se encontrar com frequência. Sempre em lugares diferentes, nunca no mesmo horário. Andavam como conspiradores em um thriller, pastas discretamente trocadas, pendrives escondidos dentro de capas de livros, rabiscos de anotações rapidamente rasgados e descartados. Ela confiava em sua própria experiência jurídica, ele, em seu conhecimento técnico de auditoria. A cada documento analisado, a teia de mentiras ficava mais evidente. Contratos superfaturados, fornecedores fantasmas, assinaturas claramente falsificadas. Era um esquema cuidadosamente orquestrado para inflar resultados e enganar investidores. O suspense aumentava. Cada vez que recebia uma nova evidência, sentia o coração acelerar. A paranoia também crescia. Olhava por cima do ombro ao andar na rua, desconfiava de ligações sem identificação, chegava a desligar o celular durante encontros para evitar rastreamentos. Mas o risco só aumentava sua determinação. E quanto mais mergulhava no emaranhado de documentos, mais claro ficava, não era apenas sobre ela. A humilhação que sofrerá havia sido apenas um sintoma de um sistema inteiro de abusos. Outros profissionais competentes haviam sido silenciados, demitidos, manchados em suas carreiras apenas por desafiar a narrativa oficial da diretoria. Ela não buscava apenas reparar sua dor pessoal. Agora, tinha uma missão maior: justiça coletiva. Numa dessas madrugadas, enquanto revisavam juntos uma pilha de contratos, o ex-auditor ergueu a cabeça e disse em tom grave: "Você tem ideia do que estamos prestes a fazer? Se isso vier à tona, não será só a queda de um CFO. Vai arrastar toda a cúpula junto." Ela respirou fundo, os olhos fixos no documento diante de si. "É exatamente isso que eu quero." Do lado de fora, a cidade seguia indiferente, barulhenta, coberta de luzes artificiais. Mas naquele pequeno apartamento, o silêncio carregava uma força invisível, como se fosse o prenúncio de uma tempestade. O público que acompanha a jornada sente o peso do momento. Já não se trata de uma vingança solitária, mas de uma conspiração minuciosa, alimentada pela verdade e pela dor de muitos. E, no fundo da mente dela, uma certeza cristalina começava a se formar. O castelo de vidro deles estava prestes a rachar. Os dias que antecederam a auditoria foram de preparação febril. Ela e o ex-auditor trabalharam como cirurgiões, cortando cada documento até encontrar a veia pulsante da fraude. Relatórios internos, contratos manipulados, e-mails comprometedores, assinaturas adulteradas. Cada peça foi encaixada com precisão em um mosaico de corrupção impossível de ignorar. Ao final, o resultado estava diante dela, um dossiê detalhado, encadernado com frieza quase clínica. Não era apenas uma coleção de provas, era um mapa completo da podridão que corroía a empresa por dentro. Qualquer auditor sério não teria como fechar os olhos diante daquilo. Mas ela sabia que não poderia agir de forma direta. Se se revelasse como autora, correria o risco de ser descreditada ou até processada. Optou pelo anonimato. Criou uma conta criptografada, enviou o dossiê ao órgão regulador responsável pelas certificações e, em seguida, compartilhou cópias com investidores-chave. Era o suficiente para garantir que a bomba não pudesse ser abafada dentro das paredes da diretoria. Quando finalmente clicou em enviar, sentiu um frio percorrer a espinha. Não havia volta. Chegou o dia da auditoria.
Na sede reluzente da multinacional, o clima era de espetáculo. A diretoria organizara um evento de fachada, com direito à recepção luxuosa, banners exaltando transparência e segurança total. O CFO caminhava pelo salão como um ator principal em sua própria peça, distribuindo sorrisos, cumprimentando investidores e jornalistas especializados. Estamos mais preparados do que nunca para provar nossa integridade. Anunciou em seu discurso de abertura, a voz firme, ensaiada, transbordando confiança. A plateia aplaudiu. O público via uma empresa sólida, unida, pronta para vencer mais uma batalha corporativa. Mas por trás da cortina de luzes, a verdade aguardava seu momento de explodir. Os auditores iniciaram o trabalho. À primeira vista, tudo parecia em ordem. Relatórios impecáveis, gráficos bem apresentados, pastas organizadas. Mas bastou alguns cruzamentos de dados para as primeiras contradições surgirem. Datas que não coincidiam. Assinaturas diferentes em contratos consecutivos. Fornecedores inexistentes localizados em endereços fantasmas. O CFO tentou manter a compostura. Certamente algum erro administrativo, nada além de detalhes. Mas cada detalhe revelava uma fissura maior. A cada documento analisado, o verniz da transparência se desfazia. Os auditores, meticulosos, não deixavam passar nada. A reunião principal, no fim da tarde, tornou-se palco de um confronto memorável. Em uma sala ampla, diante de investidores, representantes reguladores e parte da imprensa, a diretoria foi chamada a responder pelas inconsistências. O CFO ainda acreditava que poderia manipular a narrativa. Senhores, tratam-se de interpretações equivocadas. Posso garantir que nossos processos são sólidos e confiáveis. Mas então, um dos auditores ergueu uma cópia impressa de um contrato. E como explica esta assinatura de um funcionário que deixou a empresa 2 anos antes da data registrada? O silêncio foi pesado. As câmeras captaram cada segundo da expressão dele vacilando. Outro auditor apresentou um e-mail interno, ordens diretas para ajustar métricas antes de uma reunião com investidores. Isso não é manipulação deliberada de resultados? O CFO tentou rir, desdenhar, mudar de assunto. Mas quanto mais se movia, mais preso ficava na rede de provas. Cada documento exposto era uma nova lâmina cortando sua credibilidade. O público que acompanha essa cena sente a catarse. O opressor finalmente vacila. O homem que usava o poder para humilhar agora estava sendo despido diante de todos. E então, no ápice da tensão, aconteceu algo quase cinematográfico. No fundo da sala, discretamente, alguém entrou. Não chamou a atenção da maioria, mas alguns olhos perceberam. Era ela, a protagonista. Silenciosa, firme, sem precisar de palavras. Não estava ali como parte da acusação, nem como testemunha oficial. Estava ali como presença fantasmagórica, o lembrete vivo de quem fora descartada, mas voltará das sombras para assistir à queda dos que a traíram. O CFO a viu. Por um segundo, o pânico atravessou seus olhos. Reconheceu naquele olhar calmo, quase frio, a verdade que ele não queria admitir. A queda que vivia naquele momento não era fruto do acaso. Era obra de alguém que ele subestimara, de alguém que julgara fraca, mas que se mostrará mais forte do que todo o seu império de mentiras. Tentou continuar falando, mas a voz falhou. Os investidores cochichavam entre si, jornalistas anotavam freneticamente, os auditores mantinham a frieza de quem já sabia o desfecho. Era tarde demais para qualquer manobra. Ele percebeu tarde demais quem havia movido as peças. As horas que se seguiram à auditoria foram um terremoto dentro da empresa. O que antes era celebrado como uma organização modelo de transparência agora se via encurralado em provas incontestáveis de fraude. O CFO, que durante anos desfilará pelos corredores como dono de um império particular, foi exposto diante de todos, sem escapatória. A imprensa não perdeu tempo. Manchetes surgiram em portais de notícia. Escândalo de compliance abala multinacional de tecnologia. Auditoria SOC2 revela fraudes e manipulações internas. As câmeras captaram o momento em que o CFO, já sem máscara, gaguejou diante dos auditores. O homem outrora altivo, conhecido por discursos longos e cheios de arrogância, agora mal conseguia formular frases. Seus olhos evitavam contato, suas mãos tremiam. A humilhação pública não vinha apenas das provas, mas da ironia cruel. Ele havia sido derrubado exatamente no palco que escolhera para brilhar. Em poucos dias, a queda se tornou oficial.
O Conselho Administrativo, pressionado por investidores furiosos e pela opinião pública, anunciou sua destituição imediata. Os jornais destacaram o tom seco do comunicado, perda de confiança irreversível. Mas a punição não parou aí. A reputação construída em décadas desmoronou como areia levada pela maré. Convites para palestras foram cancelados, contratos pessoais de consultoria suspensos, prêmios retirados. O nome que antes simbolizava prestígio agora era sinônimo de escândalo. A empresa, por sua vez, mergulhou em crise. As ações despencaram em poucas horas de negociação. Parceiros estratégicos congelaram contratos. Clientes exigiram explicações formais. O império de vidro, tão cuidadosamente polido para refletir grandeza, agora exibia rachaduras profundas e irreparáveis. E foi então que algo inesperado aconteceu. Os funcionários, antes silenciados pelo medo, começaram a falar. Relatos surgiram em fóruns, entrevistas anônimas e até em redes sociais. Histórias de assédio moral, manipulação de resultados, perseguição a profissionais íntegros. Pessoas que, durante anos, engoliram injustiças para manter o emprego, agora encontravam coragem na queda do tirano. O que antes era segredo sussurrado nos corredores tornou-se grito coletivo. No entanto, em meio a todo esse turbilhão, a protagonista não buscou os holofotes. Não deu entrevistas, não assinou manifestos, não reivindicou reconhecimento. Era como uma sombra pairando sobre os acontecimentos, uma força silenciosa que havia iniciado a tempestade, mas preferia permanecer invisível. Observava tudo à distância, acompanhando as notícias no silêncio do seu apartamento. Cada manchete confirmava o que ela já sabia. Não se tratava apenas de vingança pessoal. O que começara como resposta à sua própria humilhação transformará-se em algo muito maior, uma retribuição contra anos de abusos sistêmicos, contra uma cultura que premiava a arrogância e esmagava a integridade. Havia um sabor agridoce naquela vitória. Parte dela sentia alívio, quase satisfação. Outra parte, porém, reconhecia o peso do que havia acontecido. Não era um jogo de poder que vencera, era um sistema que expusera. Naquela noite, caminhando sozinha por uma rua quase deserta, respirou fundo e deixou que o vento frio tocasse seu rosto. Fechou os olhos e pensou no CFO, agora reduzido a manchetes vergonhosas. Pensou também nos colegas que finalmente podiam falar, nos profissionais que seriam poupados do mesmo destino que ela enfrentará. Era estranho. Ela não sentia necessidade de ocupar o lugar dele, nem de reivindicar glórias. Não queria o cargo, não queria o trono. O que desejava era algo mais profundo, quase invisível, a liberdade de todos. E enquanto desaparecia entre as sombras da cidade, com passos firmes mas silenciosos, a narrativa alcançava seu ponto de maior tensão emocional. Ela não queria o trono, queria a liberdade de todos. Os dias após a queda da diretoria foram silenciosos para ela. Nenhum telefonema urgente, nenhuma reunião interminável, nenhum peso esmagador de provar a própria competência. Pela primeira vez em muitos anos, pôde acordar sem pressa, sentir o aroma do café, observar a luz da manhã atravessando a janela. A paz que experimentava era simples, e justamente por isso, valiosa. Não havia sede de poder em seu coração. Não sonhava em voltar como heroína aclamada ou ocupar o cargo que derrubara. O trono, para ela, sempre fora uma prisão disfarçada de glória. O que desejava agora era vida leve, o direito de existir sem máscaras, sem o jogo político sufocante. Ainda assim, não estava totalmente sozinha. Aos poucos, colegas da antiga empresa a procuraram. Alguns com mensagens curtas, outros com encontros discretos em cafés de bairro. Você nos libertou. Essas palavras se repetiam, carregadas de gratidão e de alívio. Pessoas que, durante anos, suportaram humilhações e silêncios forçados agora sentiam que o ciclo havia sido quebrado. Ela os ouvia com calma, sorria, mas nunca se colocava como salvadora. Sabia que sua vingança fora apenas o estupim. A verdadeira transformação vinha da coragem coletiva que surgia depois. À noite, refletia sobre o que acontecerá. Era impossível negar, havia buscado vingança, sim. Precisará dela para recompor sua dignidade. Mas, olhando em retrospecto, percebia que o gesto havia transcendido o pessoal. O que realmente se revelara era justiça maior, algo que ultrapassava qualquer vitória individual. Não se tratava apenas de reparar a sua própria dor, mas de quebrar o ciclo para todos que viriam depois. Na cena final, ela caminhava sozinha por uma rua quase deserta. Os postes lançavam sombras longas no asfalto molhado pela chuva recente.
Seus passos ecoavam suaves, cadenciados, enquanto sua respiração tranquila preenchia o silêncio da noite. Era um silêncio diferente daquele dos dias de humilhação. Não era vazio, nem sufocante. Era um silêncio pleno, carregado de significado. E, em off, sua voz soava como um sussurro firme, dirigido não apenas a si mesma, mas a todos que escutassem sua história. Às vezes, o silêncio é a arma mais poderosa. E você? Já viveu ou testemunhou uma injustiça no trabalho? O que faria se fosse a protagonista desta história? Se essa jornada mexeu com você, deixe seu like, comente sua opinião e se inscreva no canal para mais histórias como esta. Porque, no fim, cada relato de vingança é também um relato de justiça.